Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos aula de geografia, mais conteúdos novos, então vamos ficar atento, prestar bastante atenção no nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o ser humano e a água. Páginas 168 a página 171. Já vai pegando aí o seu material, se ajeitando no seu cantinho para podermos iniciar a nossa aula. O equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos por causa do aumento da ocupação humana sobre os mais diversos ecossistemas. Isso acontece porque os seres humanos não conseguem se instalar no local sem prejudicar o meio ambiente ou os outros seres vivos que nela vivem. Eu quero que vocês observem aí, pessoal, essa imagem. No começo, a pessoa tá aí, chega, né, só pescando, a natureza linda, limpa, os montes. Olha aí a imagem ao lado. A pessoa não consegue deixar, né, a natureza intacta, tem que jogar lixo, tem que destruir a natureza e infelizmente prejudica o meio ambiente e outros seres vivos, uma terrível realidade. O grande desafio da nossa sociedade é desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza, já que é cada vez maior a falta de recursos naturais. Desde a década de 1980, as consequências da interferência dos seres humanos na paisagem se tornam muito mais profunda. O efeito estufa, as chuvas ácidas, as ilhas de calor nas cidades, o buraco na camada de ozônio, a poluição das águas, o desmatamento, a extinção de espécies animais e vegetais, o esgotamento de recursos naturais não renováveis. E todos esses acontecimentos fazem com que a gente pare e pense em que o mundo que nós queremos viver no futuro. Então, tem muitas pessoas que não param para refletir que todas, né, essas ações que nós estamos vendo aqui nessas imagens, esse rio poluído, as pessoas desmatando, né, queimando as florestas, as pessoas não conseguem, né, parece que não enxergam de que isso daí nós estamos prejudicando o nosso próprio futuro, o futuro dos nossos filhos, nossos netos, e infelizmente pessoas vão pagar o preço por essa falta de responsabilidade, essa falta de consciência ambiental. O desenvolvimento sustentável. Existem pessoas que estão tentando propor formas de viver sem prejudicar a natureza. Esse é um dos princípios do desenvolvimento sustentável. Com o desenvolvimento sustentável, os seres humanos convivem em harmonia com a natureza. É claro, gente, que nem todas as pessoas, né, são mal educadas, são irresponsáveis. Tem muitas pessoas que se juntam, fazem mutirões para limpar as praias, para limpar as ruas, né, para limpar os oceanos. Muitas ONGs, muitas pessoas investem, né, doam valores para que essas pessoas, né, responsáveis, compromissadas, melhorem o nosso ambiente, melhore o nosso planeta. E a gente precisa de mais pessoas assim, que se preocupem com o futuro, né, do nosso país, do mundo, né, não só do nosso país, mas de todo o mundo. Muitas nações estão procurando encontrar meios de explorar sem destruir o meio ambiente, ou pelo menos diminuindo os impactos ambientais. Para isso, investem em pesquisas tecnológicas para a exploração da matéria-prima de tal forma que se leve em consideração não só a atual, mas as futuras gerações, né? Essas pesquisas, elas servem para quê? A gente não consegue viver sem a extração de madeira, porque tem muitas coisas, né? Móveis, muitas coisas são feitas de madeira. Mas vamos pensar de que forma a gente pode utilizar essa madeira, de que outros materiais a gente pode utilizar, e não é só desmatar, saindo, tirando madeira e não replantar. Então, muitas pessoas, elas têm esse cuidado, né, de pensar em tecnologias de forma diferente que possa utilizar as coisas na natureza sem prejudicar o futuro, né, as futuras gerações.
mas já podemos sentir as consequências do que os seres humanos já fizeram. No Brasil, por exemplo, quando os portugueses chegaram, grande parte das terras do nosso país eram cobertas por matas. Muitas dessas matas foram derrubadas e destruídas, desde o tempo colonial, imagine, né? Até agora o quanto não foi destruído e desmatado. A degradação dos ecossistemas, olha que tristeza aí, esse lixo, né, nesses rios, nesses lagos, nesses açudes, as pessoas não têm consciência e responsabilidade. Quando há o rompimento do equilíbrio natural, o desmatamento das florestas, por exemplo, rompe-se a relação vegetação-solo, que possibilita o desenvolvimento da vida vegetal e animal. Imagine só, pessoas, né, muitas vezes pescadores, as pessoas jogam essas redes, essas cordas, essa tartaruguinha se enroscou e ficou aí na praia presa, com certeza deve ter morrido de sede, de fome, de calor, porque ela precisa da água, né, para sobreviver, por causa da irresponsabilidade do homem, né, não ter essa responsabilidade, essa consciência de ter que cada coisa, né? Caso você tem que colocar um lixo, coloque no lixo, não jogue no mar. Infelizmente acontece muito isso e com muitos animais. Você sabia? Os arrecifes também são chamados de recifes. São formados por rochas submersas logo abaixo das águas dos oceanos. Em geral, ficam próximas à costa e em locais com pequena profundidade. Esses ecossistemas marinhos se desenvolvem em águas tropicais e têm grande biodiversidade. Por isso, muitos biólogos e oceanógrafos estudam a importância desses ecossistemas para a vida do mar e com certeza querem proteger esse lindo espaço, né, de pessoas que não têm nenhuma responsabilidade. Uma coisa é você querer conhecer, outra coisa é você querer destruir, né? Existem muitos problemas que afetam o nosso ecossistema marinho. Um dos principais problemas é a poluição que atinge os mangues, os pântanos e arrecifes, pois é muito grande a quantidade de gente que mora na costa. A maior parte da poluição dos oceanos vem do continente e essa poluição é levada para os oceanos pelos rios, pelos ventos e pelas chuvas. Com certeza você já deve ter visto, né, aquelas tubulações de esgoto, né, perto dessas praias, indo para dentro do mar. Porque, infelizmente, né, há também o nosso governo, nossa prefeitura não presta atenção nisso e vai e joga todo esse lixo no mar. Por isso que, às vezes, né, o jornal anuncia, olha, essa praia aqui não está própria para banho, né, muito suja, muito poluída. E, infelizmente, não era para ser assim. Alguns dos principais poluentes são agrotóxicos utilizados na agricultura, materiais plásticos, metais, lixo das indústrias, madeira, óleo, petróleo, lixo radioativo e principais esgotos sem tratamento lançados pelos países mais pobres no mar. Muitos desses poluentes trazem sérias consequências para a cadeia alimentar marinha. Os animais que vivem no mar se contaminam com esses poluentes e às vezes as pessoas comem esses animais contaminados. A preservação ambiental do nosso país é cada vez mais discutida. É possível ver constantemente no meio de comunicação matérias esclarecendo, informando sobre o assunto e denunciando o mau uso dos recursos naturais. Então, muitas vezes, esses esgotos a céu aberto são lançados nos rios, nos mares, contaminam toda, né, a vida ali marítima e as pessoas pescam, né, muitas vezes não sabem e comem, né, esses animais contaminados e ficam doentes, podendo levar, assim, até a morte. Então, não é por falta de esclarecimento, porque nos jornais sempre tem campanhas e as pessoas são teimosas e continuam agindo de maneira errada. Poluição dos cursos de água e dos oceanos. Sabemos que a água é o líquido mais precioso da Terra, pois é essencial para a vida dos seres vivos. A água salgada existe em maior quantidade, cerca de 96.596, e podemos encontrá-la nos mares e nos oceanos.
Já a água doce é encontrada nas nascentes, nos rios, nos lagos e nas geleiras, e só encontramos 3,59% dela no planeta. Poluir a água significa torná-la imprópria para o consumo. Já tem uma quantidade tão pouca em relação à quantidade de água salgada, né? Já é pouco a água doce. E é pouco que a gente tem. E o pessoal ainda polui. Aí, por isso que a falta de chuva também, né, por causa da poluição da camada de ozônio. Então, aí um problema gera outro, que aumenta o consumo de água, que a gente está pagando um absurdo de água e de energia por causa disso. Então, as pessoas acham que interfere só em alguns fatores, mas interfere, prejudica tanta coisa e a gente mesmo que paga o preço. Olha aí o valor da energia e o valor da água que tá, né? Então, infelizmente, a falta de compromisso, a falta de consciência das pessoas, né? A falta de exemplo, porque não adianta você dizer, você tem que fazer isso, se você não faz. Olha ali, o fulano jogou ali do lado de fora do carro ou do ônibus uma garrafa. E você, quando tá chupando bombom, joga. Gente, é lixo do mesmo jeito. Coloca no seu bolso, coloca na sacolinha, segura na sua mão e espera um local para você jogar, para você colocar, descartar no lugar certo. Então, vamos ter essa responsabilidade e dar o exemplo para as outras pessoas, ok? A água pode ser contaminada pelo acúmulo de lixo e detritos junto de fontes e cursos de água, pelos esgotos domésticos que muitas vezes são lançados nos rios ou nos mares, pelos resíduos tóxicos jogados pelas fábricas e pelos produtos tóxicos utilizados pelos agricultores. A água poluída tem um cheiro desagradável e não deve ser usada nem bebida, pois por ela poder contrair algumas doenças como diarreia, hepatite, cólera, febre tifoide, amebíase e esquistossomose. Então, olha aí essas crianças, ai meu Deus, chega a me dar uma coisa ruim. Olha essas crianças brincando nesse lixo. Imagina o tanto de bactéria, o tanto de doença que essas crianças não podem pegar, tudo brincando nesse lixo. Né? E os pais não veem isso, não dão atenção. E assim, é o direito das crianças de brincar. Provavelmente elas moram, né, perto desses rios e elas querem se divertir. Mas olha o tanto de lixo que eles mesmos, né, jogam, que a população joga e não pensam, né, na saúde das crianças, na saúde das pessoas e dos animais também, porque provavelmente eles devem pescar para se alimentar. Outro tipo de poluição que vem prejudicando o meio ambiente são as marés negras, causadas pelo derramamento de petróleo por um petroleiro, geralmente em consequência de um acidente. O petróleo derramado se alastra, flutuam sobre o sol da água, formando extensas manchas negras, por isso chamada de marés negras. Causam severos danos na fauna e na flora marinha, muitas vezes de forma irreversível. Então, muitas vezes acontece, né, esses acidentes nos petroleiros e o petróleo é derramado e fica uma camada bem espessa e gruda nos animais e muitas vezes não consegue, né, respirar, vir a superfície para respirar. Então, até as plantas também não se desenvolvem. Então, a fauna e a flora são bastante prejudicadas por essa poluição. A poluição está cada vez mais degradando o meio ambiente e é necessário que algumas decisões sejam tomadas. A sociedade deve se engajar em campanhas educativas juntamente com o poder público, que deve orientar a população para a importância de manter a água sempre limpa. Diferentes tipos de poluição. Agora nós vamos para a página 175. A poluição é definida como a degradação da qualidade ambiental, quer direta ou indiretamente. Podemos identificar diferentes tipos de poluição. Temos a poluição sonora, que é aquela causada pelo excesso de ruídos, como os causados por carros, máquinas pesadas, entre outros. Apesar de já fazer parte da convivência dos centros urbanos, é prejudicial. Olha aí, ó, esse carro de som aí em frente à escola atrapalhando todo mundo, nota 0 para ele. Que coisa feia, isso é uma poluição sonora, né, que incomoda as pessoas, atrapalhando aí.
Temos também a poluição visual. Nas cidades, né, é representado pelo excesso das imagens de outdoors, cartazes e outros meios de comunicação. Quando você vai assim para a cidade, é tanto cartaz, é cartaz para um lado, é outdoor para o outro, você fica doido, é tanta informação que você fica assim meio atarantado, né? Então é um tipo de poluição visual. Nós temos também a poluição atmosférica, né, causada principalmente pelas indústrias e pelos automóveis e afeta a qualidade do ar que respiramos. Olha como é que está o céu aí dessa cidade, cheio de fumaça, todo poluído. Temos também a poluição da água, né, a poluição de rios, lagos e marés. É uma das formas mais comuns de poluição. Durante toda a sua história, o homem procurou locais próximos a cursos de água para se estabelecer, o que, consequentemente, compromete a qualidade desses corpos de água ao serem jogados poluentes de origem industrial ou residencial neles. Temos também a poluição do solo. Todo resíduo que é jogado no solo sem cuidado algum caracteriza poluição. Os agrotóxicos e os defensivos agrícolas usados indiscriminadamente podem provocar a contaminação do solo. Agora nós vamos para a nossa atividade, páginas 172 a 174, mais 176 e 177. Vamos lá, página 172. Escreva a resposta para cada uma das perguntas. O que tem acontecido com o equilíbrio ecológico? Por que isso tem acontecido com o equilíbrio ecológico? Qual a relação que os seres humanos têm com esse problema? Qual é o grande desafio que a nossa sociedade tem atualmente? Por que é importante cuidar desse problema? Página 173. Desembaralhe as palavras a seguir. Você vai desembaralhar e colocar aí embaixo nessas opções de A até H. 3. Observe as imagens e escreva uma legenda para cada uma delas. 4. Faça uma lista de coisas que você já viu sendo jogadas nos rios, canais, mares por pessoas que não respeitam a natureza. Agora explique como o lixo descartado nesses locais degrada o meio ambiente. 5. O que você faria para que a população das águas, para que a poluição das águas diminuísse? 6. Dê um exemplo de um prejuízo causado pela poluição das águas. 7. Leia o texto e escreva o texto explicando o porquê de os sacos plásticos serem causadores da morte da vida marinha. Página 176. Leia e responda. E escreva um pouco sobre a importância da reciclagem do lixo para o meio ambiente. 2. Escreva 2 atividades que podem ajudar a diminuir o problema que o lixo causa nas cidades. 3. A maior parte da água potável que consumimos vem dos rios. Observe a imagem e responda. O que a imagem retrata? Que consequência isso pode trazer ao ser humano? 4. Leia os recortes das manchetes do jornal, relacione as 3 manchetes e depois escreva como essas ações vão prejudicar o meio ambiente. Pesquise e faça cartazes explicando sobre o tema poluição, ilustrando problemas e possíveis soluções. Então, essa quinta aqui você não precisa fazer, você que está somente em casa, certo? Então, você faz as outras questões, tudo bem, pessoal? Você pode fazer essa pesquisa, né? No caso, você que não está em sala de aula, você pode fazer essa pesquisa e fazer no seu caderno, certo? Não precisa você fazer um cartaz, tá bom? Então, ok? Quem estiver em sala de aula, nós vamos fazer esses cartazes em sala. Se você estiver em casa, você pode colocar essa pesquisa no seu caderno, tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido, se conscientize e conscientize todas as pessoas que estão ao seu redor sobre não poluir, sobre, né, preservar o nosso meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado e entendido do nosso conteúdo de hoje. Até a próxima aula e tchau, tchau!